Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Sim, tô sumida, mas vim aproveitar, gravar esse vídeo de Maqui Fala com vocês pra esclarecer tudo o que aconteceu nesse último mês, a gente bater um papo, e é isso, então bora pro vídeo. Antes de a gente começar a papear, já limpei minha pele, já hidratei, vou aqui passar o protetor solar com vocês. E assim, gente, não vou mostrando os produtos, porque minha maquiagem é a mesma de sempre. Também tô com um espelhinho aqui do lado, porque senão eu não vou enxergar. Então, se eu estiver olhando pra baixo, pro lado, ignorem, tá? Mas vamos começar com o assunto principal, né, galera? Por que eu sumi? No último vlog aqui do canal, eu falei com vocês que eu tava pensando em gravar um vlog por dia. E aí eu ia gravar todo dia, né? Pra tentar ser mais ativa aqui no canal e ficar mais presente aqui mesmo com vocês. Então eu gravei aquele último vlog, postei no mesmo dia, foi em tempo real mesmo, sabe? E no dia seguinte que eu fui gravar o outro vlog, comecei a gravar normalmente. No dia seguinte, eu até falei no último vlog, se eu não me engano, que eu ia ter coisas bem bacanas pra poder gravar pra vocês. Eu ia fotografar, enfim, eu acho que eu também tinha gravação com com outro parceiro. Eu não lembro se era da academia ou se era da loja de suplementos que eu tenho parceria. Enfim, gente, quem me segue no Instagram consegue acompanhar um pouco melhor a minha vida. Já vou deixar até aqui embaixo o meu @, pra vocês poderem acompanhar por lá, porque eu acabo ficando muito tempo sumida daqui, mas eu sempre tô por lá. Até quando eu tô sumida lá, eu acabo aparecendo mais tempo, mais rápido por lá, né? Enfim, gente, mas então, comecei a gravar o vlog da manhã, me arrumando, tava me organizando pra poder ir pra academia, arrumei minha bolsa, porque logo que eu saísse da academia, eu iria pra fazer o ensaio. Até que aconteceu uma desgraça. Eu não sei se eu vou conseguir colocar os vídeos aqui, qualquer coisa eu coloco uma cena, não sei se eu vou conseguir, mas porque eu postei nos stories. Mas qualquer coisa, se eu lembrar, eu coloco aqui na edição do que aconteceu. Eu saindo de casa, simplesmente eu moro... aqui onde eu moro é uma rua sem saída. E aí, a minha casa é a última do quintal. Então, assim, até chegar no começo da rua, tem várias casas. E a gente tem uma vizinha, que é a vizinha aqui do lado, ela tem um sítio e tal, ela é uma vizinha um pouco problemática. Então, a gente tem problemas com cachorros, né? A gente mora aqui já faz uns 4 anos e a gente sempre tá tendo problema com os cachorros, porque são cachorros agressivos. Ela já teve também problema em questão da plantação dela, que tava invadindo o nosso quintal, a gente pediu pra cortar, porque deu uma chuva forte e meio que quebrou um pouco do nosso telhado. Enfim, é bem difícil de conversar com ela e com o marido dela. E aí, quando eu estava saindo de casa, simplesmente ela estava saindo do portão dela. E os 2 cachorros dela avançaram em mim. Lembrando que não foi algo, tipo assim, um caso isolado. Foi uma questão que já vinha acontecendo. Os cachorros vivem fugindo. Os cachorros são agressivos. Já tentou... atacar outras pessoas, mas graças a Deus não conseguiu, assim, definitivamente, como aconteceu comigo. E no final das contas aconteceu isso. Eram 2 cachorros, um dálmata e um vira-lata. E o vira-lata, os 2 começaram a ir pra cima de mim, eu falando sai, 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 e ela assim, vem fulano, vem fulano. E nada, não se movimentava. Até que... E eu tava de macaquinho, porque eu tava indo pra academia, né? Ou seja, minha perna estava exposta pra jogo. Igual pernil. Então, no final das contas, quando eu fui tentando expulsar eles, assim... Eu falando, sai, sai, sai. Um deles me mordeu, que foi o vira-lata. Pegou bem na minha panturrilha. Foi com uma... imagem bem feia. Sim, já passou um mês, já tá bem melhor, tá bem cicatrizado.
Já tá com casquinhas, 2 feridas. Mas deu 2 buracos, assim, fundos do dente, né? Do cachorro. Então, ficou feio. E um deles, o maior buraquinho que deu na minha panturrilha, saiu assim, carne, sabe? Minha irmã limpou na hora. Enfim, gente, foi horrível. Eles me morderam, um deles me mordeu, elas conseguiu chamar eles depois do que aconteceu. E ela não prestou socorro, sabe? Então eu saí mancando, tentando voltar pra minha casa rápido. A sorte que ainda tava perto. E comecei a gritar minha mãe. Então, assim, depois no final das contas, ela quis entrar com processo em cima da gente. Não, na verdade, a gente não falou nenhum momento de justiça nem nada. Mas ela não prestou ajuda. Minha mãe foi lá falar com ela, né? Indignada e tal. Falou que ela tinha que ajudar a gente porque a gente não tem carro, enfim, ela tinha que prestar ajuda e ela foi lá só porque minha mãe falou, ela não foi prestar ajuda na hora. E aí quando ela chegou aqui, ela foi super debochada. Enfim, no final das contas a gente nem quis ir com ela. E aí a gente falou que mandava as despesas dela de medicamento, hospital, Uber e tal. E ela falou que a gente via isso na justiça. E no final das contas, quando eu fui no hospital, e depois fui pra delegacia pra de fato prestar queixa, porque em nenhum momento eu toquei nesse assunto, foi ela. A gente descobriu que ela ainda tinha ido lá tentar prestar queixa contra a gente. E óbvio que o escrivão não deixou, porque não fazia sentido. Se foi o cachorro dela que mordeu a gente. Me mordeu, né, no caso. A gente que eu digo porque minha irmã Clara que foi comigo. Enfim, gente, foi horrível. A gente ainda tá aí na justiça tentando resolver, mas tem que esperar, né? Não tem muito o que fazer. E aí foi esse motivo que eu acabei não aparecendo mais aqui. Eu até tentei continuar no dia gravando o vlog, mas eu tava tão cansada, eu fiquei o dia inteiro na rua tentando resolver isso. Ia na delegacia, fiz corpo de delito, fiz tudo. Sim, gente, por causa de um cachorro. Mas é como eu digo, não foi um caso isolado, é algo que a gente já tinha problema. Vários vizinhos reclamam e ela não resolve. Ah, já lembrei, já teve um vizinho que ele mordeu, mas não ficou feio, mordeu a bunda do vizinho. Enfim, na semana anterior do acidente, um vizinho que tava aqui falou que os cachorros quase entraram na casa dele pra pegar ele, só que ele fechou a porta rápido, né? E foi o que impediu. Minha mãe também já caiu uma vez tentando correr pra fugir deles e acabou machucando a mão. Então, assim, não aconteceu de fato a mordida, mas aconteceu coisas que, tipo assim, a pessoa acabou se prejudicando. O telhado também, que não foi um fato do cachorro, mas foi um problema que a gente já teve com esses vizinhos de eles não resolverem e a gente nem cobrar o valor. Enfim, e aí aconteceu isso tudo. Então eu passei meu mês me recuperando, aparecendo mais lá pela rede vizinha, né, o Instagram. E foi assim, até que não acabou por aí. Semana passada, hoje é sábado, fez uma semana ontem. Fez uma semana hoje, na verdade, porque foi na madrugada de sexta pra sábado. Eu tava na casa de Daniel, porque final de semana eu costumo estar na casa de Daniel. Minha mãe tava tendo conferência na minha igreja também. Vou passar agora o lip tint, gente. Tô fazendo uma maquiagem rápida, porque é só pra eu poder gravar o vídeo com vocês. E eu tenho outros vídeos pra gravar. Até que, tipo assim, eu cheguei da conferência em casa, na casa de Daniel. Deitei tarde, que até eu comer, me ajeitar pra dormir, enfim. A gente conversando, minha mãe me liga, videochamada, chorando loucamente. Mas minha mãe também é um pouco dramática, eu fiquei já preocupada, porque aqui em casa a gente tava sem internet, sei lá por qual motivo. Ela chorou loucamente, falando que 2 cachorros tinham atacado a minha cachorra. Aí, gente, a ligação caiu, aí eu falei, meu Deus, minha cachorrinha morreu, Deus me livre, o que aconteceu? E aí eu tentando ligar pra ela de volta, pra minha irmã, pra ver o que aconteceu, e nada. Depois de um tempo, eu já desesperada, ansiosa, tendo crise. Daniel tentando me acalmar, a gente conseguiu falar com a minha mãe e com Clara. 2 cachorros, que aí já era da vizinha daqui da frente da minha casa,
atacaram a Nicole. E lembrando também que esses cachorros, antes de serem das minhas vizinhas da casa da frente, eram dessa outra vizinha dona dos cachorros, que um deles me mordeu. O que aconteceu? Esses dois cachorros também eram cachorros super, super agressivos e não posso afirmar que sofrem de maus tratos. Mas eram cachorros que estavam, assim, sempre caçando lixo, vivem fugindo ainda da casa, futucando lixo, querendo comer. Esses cachorros também, antes de ser dessas minhas vizinhas da frente, eram super... dava pra ver os ossos. Então, assim, eu não posso confirmar que sofrem de maus tratos, mas pelo andar da carruagem é o que parece, né? E aí, minhas vizinhas que moram aqui na frente, com pena, pegou esses dois cachorros. São, tipo, irmãos. Eles também são vira-latas, mas lembra, tipo, Rottweiler. É bem parecido, eu acho. E aí, elas duas pegaram esses dois cachorros que eram agressivos, porque elas são apaixonadas por cachorro, já tinham cachorros que eram shih tzus, né? E cuidam super bem, enfim. Então, fazia sentido pra elas, eu acho, e a cuidarem dele. Só que, gente, depois não fez sentido porque elas foram morar na Europa, né, em Portugal, se eu não me engano, em Portugal. E assim, pra que você pega dois cachorros sabendo que você não vai sair do país? Pra mim não faz sentido de verdade. Então, uma delas, a mãe de uma delas, está cuidando da casa, cuidando do quintal, enfim, mas eu sei que no final das contas ela não é responsável, né, pelos cachorros. Ela só tá cuidando, mantendo a casa enquanto elas estão morando fora, que eu não sei quanto tempo vai ser isso. Mas enfim, os cachorros fugiram também, que já estavam fugindo direto também, e pegaram a minha cachorrinha dentro da minha varanda. E assim, eu só acho que eu não tava aqui porque eu sou uma pessoa muito sensível. A Clara disse que não foi uma cena muito legal, que até a Clara, que é mais, assim, mais controlada, disse que foi muito, muito triste, foi horrível de se ver. A minha cachorrinha tava praticamente, né, morta. E assim, gente, foi horrível. E a gente mora longe, né? Aqui na minha cidade é muito complicado de Uber. E aí eu e Daniel tentando resolver lá da casa dele, conseguir um Uber pra Clara trazer a Nicole pro veterinário de emergência. E no final das contas a gente conseguiu. Mantemos ela lá no veterinário, cuidando e tudo mais. Só que, gente, eu tô numa fase, no momento da minha vida, que eu não estou trabalhando, né? Eu tô no seguro-desemprego ainda, tô fazendo só meus trabalhos, assim, com as redes sociais, mas ainda assim não é nada demais. Então, assim, pra mim isso foi muito complicado. E aí, como a gente se dá bem com essas vizinhas aqui da frente, ao contrário da outra, a gente sempre conseguiu conversar. E minha irmã tem mais intimidade com elas. Minha irmã mandou mensagem explicando a situação, ela pediu 1000 desculpas. Disse que antes de ir pra Portugal, elas já estavam tentando procurar alguém pra ficar com os cachorros, mas assim, elas já estão meses em Portugal, tá, gente? E até então não acharam. E aí estavam tentando procurar de novo. Mas é sempre assim que eu já percebi. Aqui, as coisas só são resolvidas depois da merda acontecer. Desculpa a palavra, mas é o que acontece. É igual essa vizinha, depois de um tempinho não pude levar ponto na perna, né? Porque a boca do animal é cheia de bactéria, então me alegaram que eu não podia tomar. Tive despesas do remédio e tal, mas consegui entrar com o processo. Porque a vizinha não quis me ajudar nem nada. Não foi solícita. E aí, tomei, né? Porque sou eu, a gente que tá tendo que bancar aí. E aí, os cachorros ficaram presos por um tempinho. Anteontem mesmo, o cachorro que me mordeu tava aqui na frente da minha casa, gente. E assim, o perigo. Beleza, vou me recuperar, tá tudo bem. Mas e se é uma criança? Olha o perigo que tá aí, né?
E aí, dessa minha vizinha aqui da frente, a gente foi tentando conversar antes de querer resolver na justiça, até porque não fazia sentido, né? Só que assim, com a minha cachorra, gente, eu não sabia, mas veterinário é uma coisa cara, viu? Eu não fazia ideia. Eu gastei, assim, muito dinheiro, um dinheiro que eu não tinha. E como eu disse, assim, tava tendo conferência na minha igreja, e a conferência, assim, foi, assim, uma coisa que eu não sei nem explicar, de tão sensacional que foi. Então eu sentia o cuidado de Deus comigo o tempo todo. E mesmo não sabendo como eu ia arcar com essas despesas e depois da gente conversar com elas civilizadamente e ver que elas não iam ajudar financeiramente e ia sobrar pra mim, eu fui vendo assim o mover de Deus na minha vida, que foi sensacional, gente. Eu não tenho o que falar. O tema da minha conferência da conferência lá da minha igreja foi mulheres rendidas, né? Foi uma conferência de mulheres e eu vivi isso, sabe? Esse rendimento pro Senhor mesmo, de entregar uma coisa que foi falada. É tipo assim, quando você tá numa batalha e aí você sabe que tá pra perder, você só literalmente entrega suas armas pro inimigo e tipo... E é derrotado, assim, então eu me vi nesse lugar, sabe? Eu tava perdendo aquela batalha, entreguei as minhas armas e, assim, não sabia o que ia acontecer e só confiei no Senhor. Deus, não sei como é que eu vou pagar, não tenho dinheiro pra pagar, não tô trabalhando, o Senhor sabe das minhas condições. E, assim, se acontecer alguma coisa, vai ser por um milagre do Senhor, porque eu tô de mãos atadas, eu fiz o que eu pude, né? A gente levou ela pra uma veterinária e, assim, sem saber como eu ia fazer. Parou aqui o vídeo porque meu despertador tocou, gente. Então, assim, eu tive que realmente esperar um milagre acontecer. E aconteceu, gente, glória a Deus. Eu fui na veterinária, Daniel, meu namorado, disse que me ajudaria me emprestando cartão pra ele, pra eu poder pagar. E porque eu também tava sem limite no meu cartão eu tô, assim, resolvendo ainda, porque depois de estar sem trabalhar, eu tô tentando economizar, né? E aí, Daniel ia me pagar e por um milagre uma tia minha, que eu chamo de mãe, que eu vou sempre quando eu vou pro Rio de Janeiro, na casa dela que a gente fica, Mãe Socorro, ela foi me emprestou dinheiro que pagou grande parte do tratamento da Nicole. E assim, gente, foi um milagre mesmo. Então, assim, consegui trazer Nicole pra casa. Ela tá com 3 costelas fraturadas, fora as mordidas. Ela também é uma cachorrinha já idosa, já tá beirando aí de 14 a 15 anos. E... assim, o importante foi muitas orações, não só minha, mas como da minha família, pra ela ficar bem. E ela ficou bem, sabe? Eu acreditei, entreguei nas mãos de Deus e falei, Deus, o que tiver que ser, vai ser, entendeu? Se você tiver que levar ela, ou se ela ficar, mas que o Senhor me dê condições de cuidar dela. E, gente, o outro milagre. Ela voltou pra casa, né? Mas, voltou pra casa, ela tem que ter despesas também de remédio, medicação, tudo. E eu ainda fiquei de mãos atadas de como eu iria pagar. Mas, lembrando, entreguei nas mãos de Deus e confiei, né? Porque só Ele que poderia prover, porque eu já não tinha mais o que fazer. E uma pessoa da minha igreja, sabendo da situação, perguntou como é que tava ela. Eu falei que sim, perguntou sobre o que precisava de ajuda também. Eu falei que não. Eu sou o tipo de pessoa que eu não vou ficar pedindo ajuda pra pessoas assim de fora, né? Eu não me vejo nesse lugar de pedir ajuda. Nem amigas, assim, amigas minhas me ofereceram e eu falei, não, tá tudo bem, eu vou dar meu jeito, sabe? Não é porque eu não considero essas pessoas, mas é porque eu não quero estar incomodando, eu não quero estar no lugar de me sentir de que eu tô incomodando elas, sabe? E aí ele perguntou se eu precisava de ajuda, eu falei, não, tá tudo bem, tô conseguindo dar um jeito. E no final das contas ele também conseguiu ajudar a gente financeiramente a pagar despesas. E galera, ainda não acabou, tá, o tratamento dela. A gente conseguiu comprar os remédios, mas ela vai ter que fazer o retorno.
no veterinário pra tirar pontos, fazer mais exames pra ver como é que tá, porque, como eu disse, ela tá com 3 costelas fraturadas. Então, assim, precisa ser resolvido, mas eu tô, assim, gente, confiando no Senhor de verdade, porque o Senhor sabe da minha condição, eu não tô tendo. E o que eu pude fazer e o que eu tô podendo fazer, eu estou fazendo. E ele tá provendo, gente. E é isso que importa, sabe? Ela tá até aqui na minha frente agora. Ela já tá um pouquinho melhor. Começamos também essa semana. Foi essa semana tudo, né? Então eu tô dando todos os medicamentos. A doutora também tá sempre mandando mensagem, perguntando como é que ela tá. A gente teve que começar a fazer também soro em casa. Podia fazer soro em casa ou na clínica, mas para tentar economizar, a gente fez em casa, tudo direitinho. Ela explicou pra gente como fazia. Minha mãe sabia fazer, então tá tudo tranquilo. Ela ainda tá bem abatidinha, mas tá andando, tá se alimentando, tá tudo certo. Mas sim, gente, eu sumi por isso, muita loucura na minha vida, muita coisa acontecendo. A maquiagem tá pronta, tá, gente? Não vou fazer mais nada do que isso, porque o vídeo é simples. Vou passar só o rímel, na verdade, né? Então, assim, muita coisa aconteceu na minha vida, mas, como eu disse, eu tô aprendendo a me render ao Senhor de fato, galera. Eu sou uma pessoa que, desde que eu entrei na igreja no ano passado, eu tenho tentado dar o meu melhor, sabe? Fazer o que eu posso. E eu sei que, assim, eu vou errar, nós somos seres humanos. Sempre vamos estar errando, mas também aprendendo com nossos erros. Mas eu tô tentando melhorar, sabe? Eu sou uma pessoa, normalmente, que eu sou muito pessimista. Então, nos últimos tempos, do que tem acontecido na minha vida, eu só tenho tentado ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, sabe? Independente das coisas boas e ruins, é o que eu falo sempre com Ele. O Senhor será o Senhor, independente do que acontecer na minha vida. E eu quero levar essa lição pra mim, sabe? E depois também da conferência, com esse tema de mulheres rendidas, eu vi mais isso, mais o cuidado dele. Cada vez eu vejo mais o cuidado dele comigo. E deu mais... Porque eu era o tipo de pessoa, não que eu ainda não seja, tá, gente? Eu ainda tô aprendendo, a gente não muda do dia pra noite. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu falo, tá, vou entregar nas mãos de Deus e confiar. E aí eu ficava assim, matutando na minha cabeça, tá, mas e aí? O que eu vou fazer? Insegura, que eu sou uma pessoa insegura, pessimista, né? Como eu disse, era, em nome de Jesus, não sou mais. E falando, tá, Deus, e agora? Tá, e agora? Mas eu tenho que fazer isso. E se não acontecer? E se? E o se? E não confiava de fato, né? Eu falava que tava entregando nas mãos de Deus e não tava confiando. Então agora eu tô vendo isso mesmo. Que eu de fato entrego, respiro, tenho as preocupações, mas, cara, Deus vai ser Deus. E... assim, a gente tem que... a lição que eu deixo aqui nesse vídeo pra vocês é isso. A gente tem que confiar. E a gente não pode... culpar ele também pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque ninguém tem uma vida perfeita, gente. A gente acompanha as redes sociais, vemos muitas pessoas postando a perfeição, mas não é assim que acontece, né? Ninguém vai postar o lado ruim. E assim, eu gosto de ser uma pessoa muito realista. Eu não quero também ser o tipo de pessoa que eu vou ficar postando só tragédia nas redes sociais, claro que não, mas eu acho que a gente tem que ser muito realista, falar o que tá acontecendo. Então sim, eu sou uma pessoa... no momento que eu não tô trabalhando, aconteceu esse acidente comigo, aconteceu esse acidente com minha cachorrinha, mas assim, eu tô tentando viver um dia de cada vez, tô feliz, tô grata ao Senhor por tudo que Ele faz e o que Ele deixa de fazer também na minha vida. Então a gente tem que estar muito agarrada nisso, sabe? Eu acho que é muito importante pra você que também é cristão, assim como eu, de estar sempre em oração e devoção ao Senhor, pedindo sempre direcionamento a Ele, porque muitas das vezes a gente não entende o que tá acontecendo e por que a gente tá vivendo aquilo, mas mais pra frente a gente pode entender e aquilo vai servir como aprendizado, às vezes pra ajudar uma outra pessoa, ou até pra gente melhorar os nossos defeitos. Como eu disse, o meu. Eu sou uma pessoa que eu falava que eu entregava nas mãos do Senhor, sou pessimista, e aí isso tudo acontecendo na minha vida, eu podia falar, cara,
porque só eu, e não é só eu, acontece com muitas pessoas. E aí eu tô aprendendo de fato a me render ao Senhor, a entregar meus problemas pra Ele, orar e pedir uma direção do que fazer com aquilo, né? E ser grata o tempo todo, mesmo em meio às dificuldades. Mas é isso, gente. Falei demais, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz uma makezinha simples, porque como eu disse, hoje eu tô em casa. Eu não fui pra casa de Daniel no final de semana, porque eu tô cuidando da Nicole, né? Clara foi pro Rio, minha mãe tá trabalhando, então eu aproveitei e fiz uma makezinha só pra dar uma animadinha também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Deixe sua mensagem aqui de carinho, né? Eu já tô bem, graças a Deus. Nicole tá bem, tá todo mundo bem. Mas vou tentar também ser mais frequente aqui. Eu sempre falo isso, gente, mas sempre acontece alguma coisa, mas eu tenho que ser mesmo, tá? De fato. Mas era só pra atualizar vocês aí esse mês que eu fiquei sumida, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e beijo!